Aleluia, obrigado aos músicos, vocês podem sentar. Glória a Deus. Boa noite, gente. Vocês têm sido edificados esses dias. Quero dizer para vocês que tem sido muito bom estar aqui nessa igreja, mais uma vez, como falei ontem, hoje pela manhã. Quero agradecer ao pastor Nivan, quero agradecer a cada um dos pastores que viajaram, seja de longe ou de perto, para estar aqui conosco nessa noite, nesses 3 cultos. Você também que veio de outras igrejas, para nós é um grande prazer. Sabemos que Deus tem algo para fazer em termos de avivamento para essa região, e sabemos que um avivamento não é do tamanho de uma denominação, o avivamento não é no tamanho de uma igreja local específica. Na verdade, quando Jesus ensinou Pedro a pescar, não a pescar peixes, mas a pescar homens, naquela pesca em Lucas no capítulo 5, a Bíblia diz que a rede de Pedro quase rompia-se de peixes, e ele começou a encher o seu barco, mas o barco quase afundava e ainda tinham peixes para serem pescados. E então Pedro precisou chamar os seus companheiros de pesca, os outros barcos, para também encher aqueles barcos. E o que Jesus mostra naquilo é que o avivamento não vai caber somente no nosso barco. Nós precisamos chamar outros barcos, nós precisamos chamar outras igrejas, nós precisamos chamar outros ministérios, porque Deus tem pressa numa grande colheita de almas nesses últimos dias, amém? E dele nós somos cooperadores. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10, nós vamos estar lendo uma passagem que eu tenho lido durante esses cultos. Mas antes de lermos este versículo, você deve ter percebido, se você não estava conosco desde ontem à noite, que a sua cadeira tem um panfleto mais ou menos como esse, e nesse panfleto nós estamos explicando um pouco sobre o nosso site, pastoredilson.com, por onde a gente passa. Muitas pessoas têm expressado um desejo de se conectar mais com a gente, de poder receber instruções, ensinamentos, compartilhar coisas. E durante os 2 últimos anos, orando a esse respeito, nós entendemos que era o tempo apropriado de Deus para poder lançar mais uma ferramenta de influência. Eu costumo dizer que o púlpito da nossa geração não vai ser de madeira, não vai ser de inox, não vai ser de acrílico, vai ser feito de gigabytes, vai ser feito através da internet. E nesse site você tem a oportunidade de poder receber alguns conteúdos relevantes, atuais, da nossa sociedade, mas debaixo de uma perspectiva cristã. Então você vai ter, por exemplo, textos sobre o que a Bíblia ou a ciência ensinam sobre aborto. Você vai ter textos falando sobre como o cristianismo e a política podem, se é que podem, se misturar. E tudo isso numa linguagem que não apenas você, crente, vai entender, mas também aquele que não é cristão, aquele que não é crente, mas quer ser influenciado pelos princípios do Evangelho, vai entender também. Então você não vai ler um texto no evangeliquez, você vai ler um texto numa linguagem que qualquer pessoa possa estar acompanhando. E dentro do site nós temos uma plataforma específica de liderança, um ministério que nasceu no nosso coração, que se chama Maximize. Esse ministério, ele tem o foco, tem a missão de levantar, de treinar líderes em todas as áreas. Como eu disse ontem à noite, os princípios, as leis de liderança ensinadas na Bíblia, são leis universais, como leis da natureza. Quando você tropeça, por exemplo, nessa caixa, a gravidade não pergunta em que igreja eu congrego antes de me derrubar, não pergunta a minha idade, não pergunta se eu sou crente, se eu sou ateu. A lei da gravidade funciona para todo mundo. As leis de liderança que Jesus ensinou também na palavra, funcionam na igreja local, funcionam também no ambiente de negócios, funcionam na política, funcionam na sua família, basta você aplicá-las corretamente. Então, se você deseja ser parceiro desse ministério, você faz um cadastro muito rápido lá no site. Com esse cadastro você vai ganhar um login, você vai ganhar uma senha e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo em vídeos, em textos, em áudios, sobre liderança, não apenas um contexto de igreja, mas um contexto mais amplo para todas as áreas da nossa vida. Através desse cadastro, você também vai se tornar um parceiro do nosso ministério, para que a gente possa estar levantando outros líderes, para que a gente possa estar promovendo eventos de liderança em vários lugares do Brasil e fora do Brasil também, amém? Então você já deve estar comigo em 1 Coríntios,
no capítulo 3, e versículo 10, e eu quero ler essa passagem com você. A Bíblia diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nós estivemos nesses 2 últimos cultos numa conferência de liderança, e nós falamos um pouco sobre a importância de um líder entender o seu propósito, aquilo que ele foi chamado para fazer, não uma boa ideia que ele tem, não algo que ele acha que vai ser um projeto legal, mas algo que Deus de fato o chamou para fazer. Na verdade, eu costumo dizer, e essa frase não é minha, que os 2 dias mais importantes na vida de um homem são o primeiro quando ele nasce e o segundo quando ele descobre por que ele nasceu. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que uma pessoa que sabe para que nasceu e que está aplicada nisso. Amém? Precisamos entender qual é a graça que Deus nos deu. Mas falamos também hoje pela manhã a importância de entender que essa graça é recebida do próprio Deus, ou seja, para que possamos liderar de uma forma bíblica, para que possamos liderar com as ferramentas espirituais, nós precisamos receber algo diretamente de Deus, e você não recebe algo diretamente de Deus sem ter um relacionamento com Ele. E vimos que o primeiro chamado de Jesus para as nossas vidas não é nem mesmo para ir e pregar, antes mesmo de ir e pregar, o chamado dele é vir. O vinde precede o ide. O vinde, na verdade, é até mais importante do que o ide. Jesus escolheu os 12, e a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 3, versículos 13 e 14, que Jesus escolheu 12, designando os apóstolos para estar com ele e os enviar a pregar. Então, cristianismo e a liderança dentro do cristianismo não é apenas um conjunto de regras e princípios. Cristianismo é um relacionamento. E se nós excluirmos esse relacionamento da nossa vida, esse relacionamento com Deus, nós vamos viver em um reino sem um rei. Vamos viver um conjunto de regras. E essas regras, quando não nascem de um relacionamento, vão ser um puro legalismo, vão ser um puro sistema de filosofia, de crença, como qualquer outra religião. Mas a diferença no cristianismo é que, quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia, nós lemos na companhia do autor. Ele está conosco. A diferença do cristianismo é que ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse: meus ensinamentos apenas estarão com vocês, minhas palavras estarão com vocês. Ele disse: eu mesmo vou estar com vocês. De fato, ele disse que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E aqui eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo pessoas mais do que suficientes para que ele se manifeste nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu sei que algumas pessoas pensam isso, não sei se isso já veio à sua cabeça, mas durante um tempo eu me questionava, como a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente, se a mesma Bíblia já diz que ele habita dentro de nós individualmente. Ou seja, se a presença de Jesus, se a presença de Deus já está em mim, sozinho, na minha casa, dirigindo, ou na faculdade, ou no trabalho, por que então eu precisaria de mais 1 ou 2 irmãos para que ele se fizesse presente? E o Senhor tratou comigo a respeito de manifestações, de níveis e manifestações da sua presença. Existe algo da presença de Deus que nós podemos compartilhar numa esfera individual, mas existe um nível de manifestação da presença de Deus que nós só podemos compartilhar em um ambiente como esse, em um ambiente coletivo. Existe uma unção coletiva disponível. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não veio aqui para voltar do mesmo jeito. Você veio aqui para ser contagiado. Você veio aqui para ser influenciado, não apenas por conceitos e princípios, mas você veio aqui para ser influenciado pela presença dEle. Aleluia! E sabe como você vai ser influenciado? É porque você está sentado perto de alguém que é altamente contagioso.
Aleluia. Glória a Deus. Somos portadores da presença de Deus. Eu gosto de dizer isso como médico em alguns lugares por onde eu passo. Existem determinadas doenças que são portadas por vírus e bactérias. Então, uma pessoa pode ter aquele vírus dentro dela e não manifestar os sintomas. Ou seja, você pode ter o vírus da gripe dentro de você, mas não está manifestando os sintomas da gripe. Na medicina, nós chamamos essa pessoa de portador assintomático. Ou seja, ele carrega algo dentro, mas não está manifestando os sintomas do lado de fora de que tem algo dentro. Eu não sei quanto a você, mas eu decidi há muito tempo que eu quero ser um crente sintomático. Eu porto a presença dentro de mim. Você porta a presença dentro de você também. Mas você precisa manifestar os sintomas dessa presença. As pessoas precisam olhar para você do lado de fora e dizer: olha, tem alguma coisa diferente. No jeito que você fala, no jeito que você anda, no jeito que as coisas acontecem com você. E isso é uma evidência de que tem alguma coisa operando dentro de você. O que é isso? É você manifestando os sintomas da presença de Deus na sua vida. Talvez você diga: mas eu não estou sentindo isso, mas eu não estou percebendo essa coisa toda que o pastor está falando na minha vida. Só não tenho sintomas, mas já é portador. Já está aí dentro. Você só precisa ativar o Espírito Santo que está dentro de você, para que você possa manifestar os sintomas da presença dele. Agora, também existem doenças na medicina que são contagiosas e não contagiosas. Existem doenças que elas manifestam muitos sintomas, mas não pega. Então, uma pessoa que não é médico, por exemplo, pode olhar para alguém e de repente aquela pessoa, ela está com a pele horrível, aquela pessoa está cheia de feridas e você fica com cuidado: será que eu posso apertar a mão dessa pessoa? Será que eu posso chegar junto a essa pessoa? Mas um médico vai chegar para você e vai dizer: não tem problema, pode abraçar, isso aí não pega, porque ele sabe que aquilo ali não é contagioso. Mas tem outras pessoas que carregam alguns vírus que nem manifestam assim tantos sintomas, mas se você chegar perto daquela pessoa, se você respirar perto daquela pessoa, se você usar um talher que aquela pessoa usou, você vai pegar, porque ela é altamente contagiosa. Você carrega uma presença contagiosa. Aleluia. Queria que você pudesse olhar para o seu vizinho e dizer para ele: meu irmão, a presença que eu carrego está dentro de mim e é altamente contagiosa. Toque no ombro dele agora, antes de você dizer o que você vai dizer. Diga para ele: meu irmão, se você ficar perto de mim, até o final desse culto, você vai pegar. Aleluia. Você está pronto para contagiar o seu vizinho nessa noite? Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou contagioso. Aleluia. Eu não sei você, mas eu carrego a presença do Deus vivente. Aquele Deus que na antiga aliança se manifestava numa coluna de fogo, se manifestava na nuvem, se manifestava numa arca de ouro, agora se manifesta dentro de você. Aleluia. E essa presença contagia outras pessoas. Eu não sei se você veio triste nesse lugar, mas você vai voltar com a alegria do Senhor. Eu não sei se você veio doente, você vai voltar curado. Aleluia. Você não vai sair por aquela porta somente cheio de informação. Você vai sair cheio de inspiração. Você vai sair cheio de transformação. Aleluia. Olhe de novo para o seu vizinho e diga: meu irmão, se prepare. Eu vou contagiar você essa noite. Aleluia. 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 O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como um prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Cada um de nós estamos, de acordo com aquilo que recebemos de Deus, construindo algo, em cima de um fundamento. Você sabe que esse fundamento é Jesus Cristo. Nós como liderança estamos construindo algo, nós como liderança precisamos construir esse algo,
debaixo de uma perspectiva de eternidade, ou seja, um dia vamos ser recompensados por aquele que nos delegou essa construção. Um dia vamos ouvir o bem-estar, servo bom e fiel. Esse Senhor que está vivo, que se relaciona conosco, Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. Perceba, Jesus não tem um galardão para a igreja Verbo da Vida. Jesus não tem um galardão para a Assembleia de Deus. Jesus não tem um galardão para os batistas ou para a Universal. Jesus tem um galardão para cada crente, segundo a sua obra. Esse galardão, essa recompensa é individual. Agora, quando nós pensamos na construção de um ministério, quando nós pensamos na construção de uma liderança, muitas vezes nós somos tentados a imaginar essa construção debaixo de uma perspectiva diferente, porque nós olhamos talvez pela ótica consumista, pela ótica da nossa visão ocidental de capitalismo, que uma liderança se determina pelas coisas que ele constrói. Então, se você quer ver um líder, talvez você olhe para a conta bancária daquele líder. Se você quer ver a influência de um líder, talvez você olhe para aquele pastor e perceba o tamanho da igreja daquela pessoa, do prédio, das construções. Ou talvez nos dias de hoje você procure aquela pessoa nas redes sociais para saber quantos seguidores ele tem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Talvez você olhe para aquela pessoa em termos de coisas materiais, mas eu quero te dizer que do ponto de vista de Deus, a liderança existe para e é medida através de pessoas. O alvo de um líder não é coisas, o alvo de um líder é pessoas. O propósito da liderança é edificar outras pessoas. O propósito dessa graça que Deus deu a você não é para que você desfrute de você mesmo. O chamado que você recebeu não é para você desfrutar para você mesmo. O chamado que você recebeu é para poder deixar um legado, é para poder deixar um depósito na vida de outras pessoas. Ou em outras palavras, você não existe aqui nessa terra somente por causa de você mesmo. Amém? Aleluia. Se fosse somente por causa de você, eu gosto de dizer isso na igreja, então você deveria acordar de manhã, se cobrir com um edredom e ficar na cama o resto do dia desfrutando você. Você já percebeu que você se levanta e você fala com outras pessoas, você interage com outras pessoas, você semeia na vida de outras pessoas. Porque o dom, a graça que Deus colocou sobre a sua vida envolve construir a vida de outros. E quando nós falamos sobre essa construção, talvez muitas vezes não tenhamos a perspectiva do que é essa construção. Eu não vou ler tudo aqui com você, mas eu quero que você pule uns versículos e vá para o versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero que você perceba que Paulo não está mudando de assunto. Paulo diz: olha, eu estou construindo algo, segundo a graça de Deus que me foi dada. E depois ele diz: ei, vocês não sabem que vocês são um templo? O que é que Paulo estava dizendo então? Qual era a construção de Paulo, segundo a graça de Deus que lhe foi dada? A construção de Paulo não era um nome da marca Paulo, o apóstolo. A construção de Paulo não era uma grande igreja, um grande prédio. Perceba, eu não estou falando nada contra essas coisas, mas essas coisas são apenas meios para alcançar um fim, que são pessoas. Quando Paulo disse: olha, eu edifiquei, mas na frente ele disse: vocês são templo. Em outras palavras, eu estava edificando vocês. Eu costumo dizer na nossa igreja que nós não usamos as pessoas para construir uma grande igreja. Nós usamos a igreja para construir grandes pessoas. O propósito da igreja é levantar vidas. Jesus disse certa vez: o bom pastor dá a sua vida por um evento. Perdão, eu confundi. Bom pastor dá a sua vida por um prédio. Bom pastor dá a sua vida por um bom nome. O bom pastor dá a sua vida pelas... Aleluia. Então eu vou te dizer algo: se você
percebe um chamado de Deus, não importa qual o chamado é, e você não gosta de pessoas, ou você não foi chamado por Deus, ou você não está perto dele o suficiente para entender que o propósito do chamado na tua vida é tocar outras vidas, é tocar outras pessoas. Paulo disse: eu estou construindo algo, mas na frente ele diz: vocês são o templo do Espírito Santo. Eu quero somente ler algumas passagens com você, dentro dessa mesma perspectiva. Eu quero que você veja o que o apóstolo Pedro falava, em 1 Pedro no capítulo 2, versículo 5, vá lá comigo, 1 Pedro 2, 5, a Bíblia diz: também vós mesmos, deixa eu voltar um pouquinho antes no versículo 4, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? Jesus, é o fundamento. E aí ele diz: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro entendia essa mesma analogia de Paulo, e ele dizia: olha, vocês são como pedras vivas de um grande edifício chamado igreja, não apenas um templo, não apenas um prédio, mas as vidas de cada um de vocês aqui, pedras vivas. A mesma expressão que Paulo usou e a mesma expressão que Pedro ouviu de Jesus Cristo, quando ele disse: também te digo que tu és Pedro, ou tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre que pedra? Sobre a pedra dele mesmo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos estão entendendo isso? Quando o apóstolo Paulo falou, por exemplo, para os coríntios, ele disse: vós sois o selo do meu apostolado. Vós quem? As pessoas. A marca do ministério do apóstolo Paulo, o fruto do ministério do apóstolo Paulo era vidas. Então a gente vai falar um pouquinho nesse encerramento dessa conferência de liderança sobre o alvo da liderança. O alvo da liderança é vidas. Mas eu quero falar sobre esse alvo de alcançar vidas debaixo de uma perspectiva bíblica, debaixo da perspectiva e do sentimento que há em Jesus. E para isso eu queria que você abrisse em Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 11. Talvez eu não escute tantos améns, tantos aleluias daqui para frente, mas não se preocupe, eu não sou um candidato a vereador, eu não estou aqui falando para você a mensagem que vai deixar você me aplaudir no final do evento, eu não estou aqui para falar aquilo que vai te agradar necessariamente. Talvez você até sinta um pouco incomodado, talvez você tenha sido trazido pelo Espírito Santo essa noite para se sentir incomodado, desde que esse incômodo faça você se levantar dessa cadeira para fazer alguma coisa diferente. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, vamos ler essa história, versículo 11, Lucas 7, 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Eu quero falar um pouco sobre compaixão. A Bíblia fala que Jesus compadeceu-se daquela mulher. Na verdade, nós vamos ver um pouco essa noite que a compaixão deve ser o verdadeiro combustível de um líder levantado por Deus. A compaixão, na verdade, é o que vai alimentar os dons do Espírito na tua vida. Perceba, a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta como Ele quer.
de acordo com aquilo que é necessário para o corpo de Cristo. Eu fico me perguntando por que num mundo cheio de doentes, muitas vezes o Espírito de Cristo não está se manifestando com os dons de cura. E talvez a resposta seja porque muitas pessoas podem até desejar os dons espirituais, mas não estão desejando da forma certa. Podem até procurar os dons espirituais, mas não estão procurando da forma certa. Eu sei que existe uma parte que nem sequer chega a saber que existem os dons. Existe uma outra parte que sabe que existem os dons, mas não estão procurando esses dons. O apóstolo Paulo disse que nós devemos desejar os dons espirituais. Agora, ele também diz, eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente. Quando ele diz, vou mostrar um caminho mais excelente, ele não está dizendo que vai mostrar algo que se contrapõe aos dons. Ele não está falando sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito como sendo coisas opostas. Algumas pessoas, elas chegam a dizer, não, eu não quero os dons, eu quero o fruto, eu quero o amor. Não, Paulo estava dizendo, eu vou lhe mostrar um caminho para os dons. O caminho para os dons se chama amor. Ou seja, você agora vai ser um instrumento do Espírito Santo para manifestar os dons de cura, não porque você quer ficar famoso com o Espírito Santo operando na sua vida, mas porque você pode genuinamente olhar para alguém que está doente e se mover de compaixão daquela pessoa. Muitas vezes, como igreja, se não tomarmos cuidado, nós vamos perder a compaixão pelos outros. Nós vamos viver uma igreja onde nós estamos olhando demais para nós mesmos. E eu quero que você perceba algumas coisas interessantes. Aquele filho da viúva não era um conhecido de Jesus. Não era uma pessoa do seu círculo íntimo. Eu quero que você perceba uma outra coisa. Jesus não perguntou o que aquele filho fez para morrer. Será que ele era um criminoso? Será que ele morreu simplesmente porque adoeceu? Será que ele morreu porque deu brecha para Satanás ferir a vida dele? Será que ele morreu porque ele foi inconsequente? Porque ele desonrou pai e mãe? Não era esse o mérito da questão. Não era o mérito o que aquele menino fez para ter morrido. O mérito era Jesus estava naquele lugar e Jesus foi movido por compaixão por aquela viúva. Porque agora ela era uma viúva e ela também tinha um filho morto. E a Bíblia diz que Jesus chegou e parece algo muito simples. Mas se você perceber um pouco do contexto, Jesus, movido de compaixão, chegou para ela e disse, não chores. Aleluia, eu não sei se você entende, mas Jesus muitas vezes era movido por compaixão. Eu posso até dizer que na maioria das vezes, nós vamos ver implícito ou explícito nos evangelhos que Jesus estava sendo movido por compaixão. A Bíblia diz que Jesus, movido por compaixão, curou os enfermos. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão do povo, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da multidão que estava no deserto e disse aos discípulos, dai a eles de comer. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da viúva e disse para ela, não chores. A Bíblia diz que Jesus viu Lázaro morto no túmulo e ele chorou. Tem alguns líderes que precisam voltar a chorar por algumas causas. Aleluia! Deixa eu colocar um equilíbrio na sua vida. Nós não estamos buscando emoções, nós somos da fé. Você entende muito bem isso. Mas deixa eu te dar um outro contraponto. Um altar sem lágrimas é um altar sem fogo. Eu não estou dizendo com isso que você tem que chorar para que a presença de Deus se manifeste, que você tem que chorar para que Deus possa dar uma resposta para você. Se você vive procurando uma emoção, procurando um arrepio, procurando um sentimento para entender que Deus vai se manifestar, você está em um extremo. Mas se você vive essa suposta vida com a presença de Deus, e em nenhum momento da sua vida, Ele não envolve compaixão dentro de você, e um sentimento por alguém que não tem o que Jesus já conquistou para ele, você está em um outro desequilíbrio, talvez pior do que o primeiro. Jesus era movido por compaixão. O motor de uma verdadeira liderança é compaixão. Aquele menino não era um conhecido de Jesus. Jesus não sabia se ele era um criminoso, Jesus não sabia o que ele tinha feito ou o que ele deixou de fazer, mas Jesus entendeu que ele precisava da compaixão de Deus operando na vida dele. Aleluia!
Ele fazia parte de samaritanos, um povo odiado pelos judeus. E Jesus sempre ensinou aos discípulos que samaritano também era gente. E às vezes as pessoas que você não gosta de conviver também são gente. Às vezes as pessoas que estão criticando você também são gente. Às vezes as pessoas que nem gostam da sua igreja também são gente. E se você não se mover em compaixão por aquelas pessoas, você não vai conseguir alcançá-las com o poder sobrenatural de Deus. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as pessoas falaram: Deus visitou o seu povo. Porque elas entenderam que Deus visitou o seu povo, porque teve alguém que ousou sentir a compaixão de Deus por aquele povo. Aleluia! Você já parou para perceber que Jesus tinha compaixão da sua cidade? Uma certa vez, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, mais uma vez, se moveu de compaixão, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Ele teve compaixão por aquela cidade. Agora eu pergunto para você: qual foi a última vez que você teve compaixão pela sua cidade? Que você teve compaixão pelo seu povo? Qual foi a última vez que o ferido chamou a sua atenção? Eu não vou nem citar aqui a parábola do bom samaritano, porque provavelmente todo mundo conhece essa parábola. Mas qual foi a última vez que você se moveu de compaixão por alguém que estava em necessidade? E como eu já disse, como já era previsto, eu não vou ouvir muitos améns nesse momento. Mas às vezes nós falamos, nós gritamos quando algo concorda conosco, nós ficamos em silêncio quando algo está nos confrontando. Aleluia! Então talvez você veio essa noite para ser confrontado mesmo pelo Espírito. Aleluia! Abra comigo em Mateus no capítulo 9. E versículo 35, aleluia. Eu creio que Deus está levantando uma geração nesses dias que vai se mover em compaixão, para manifestar o sobrenatural, aleluia. Sabe, o Senhor tem falado comigo sobre essa região do sertão nordestino. Eu não sei se você percebe, mas todo o cenário profético de Deus para esses dias está apontando para o sertão. Aleluia! Até mesmo as eleições presidenciais precisaram ir para um segundo turno, para que o presidente eleito pudesse olhar para o Nordeste e pudesse olhar especificamente para o sertão. Deus vai levantar, e eu não estou apenas ensinando isso, eu estou como uma voz profética falando isso para você. Deus vai levantar nesses dias o maior avivamento que já foi levantado nesse sertão. Aleluia! Deus vai levantar vozes, Deus vai enviar pessoas de outras nações, de outras regiões do Brasil para o sertão brasileiro, mas Ele também vai levantar vozes dentro do sertão brasileiro, e esse sertão vai ser completamente transformado pelo poder da palavra revelada. Aleluia! O sertão da Paraíba não está de fora disso. Aleluia! Cajazeiras, Piancó, Patos, todas essas regiões do sertão vão ser lavadas pelo poder do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Deus quer levantar você, mas o combustível para os dons, o combustível para o poder de Deus, o combustível para o avivamento se chama compaixão. Deus não quer levantar líderes que estão tão preocupados com o seu ego, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, quantas pessoas vão me seguir. Deus vai levantar líderes que estão dizendo: eu não tenho a minha vida como preciosa, desde que eu satisfaça a vontade daquele que me chamou, desde que eu cumpra com alegria o chamado que me está proposto. Aleluia! Mateus no capítulo 9, versículo 35, a Bíblia diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Talvez você pergunte: qual era a força dos dons operando de uma forma tão poderosa em Jesus? Curando enfermos, expulsando demônios. Como ele poderia se mover de uma forma tão tremenda? Não era somente por ele ser o Filho de Deus, não era somente por ele estar agindo em fé. Entenda, não estou desmerecendo o poder da fé,
mas a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E aqui você vai ver no versículo 36 a resposta para o motivo de tantos dons operarem através da vida de Jesus. A Bíblia diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aleluia, aleluia, compadeceu-se delas. Jesus estava com compaixão do povo, e por causa disso ele percorria cidades e povoados. Jesus não estava interessado somente em visitar os grandes centros daqueles dias, ele visitou os povoados. Aleluia. Eu não sei você, mas eu percebo uma nota no meu espírito. Nós estamos para experimentar tempos de grande avivamento no sertão. E eu vou dizer uma coisa: vão se multiplicar muitas igrejas pelo sertão da Paraíba. Aleluia. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Mas Deus está levantando obreiros. Deus está levantando pastores segundo o seu coração. Aleluia. Sabe, pastor, eu vi algo durante esses dias, eu sei que tem no teu coração um crescimento para essa igreja, e eu não quero descartar isso. Eu sei que Deus vai trazer mais pessoas para essa igreja aqui em Patos, mas eu vejo uma outra graça também operando na sua vida. Não é apenas um crescimento para essa igreja, mas essa igreja vai crescer enviando pessoas para muitos lugares, enviando pessoas para povoados, para cidades. Muitas igrejas vão estar nascendo daqui. Aleluia. Pessoas vão ser alcançadas de lugares distantes. Algumas pessoas vão ser enviadas para lugares que talvez outros não queiram tanto ir, mas por causa da sua ida, aquele lugar vai ser transformado em um oásis, vai ser transformado em um lugar que outras pessoas vão desejar fazer parte. Sabe, eu lembro quando eu comecei a pastorear a igreja em Petrolina, e eu aceitei o convite do ministério, e eu percebi um chamado de Deus para mim nessa área, e algumas pessoas diziam: quem é que vai para lá? Petrolina é um problema, Petrolina é uma situação para ser resolvida, é uma cidade que ninguém quer ir, é uma cidade que talvez você com outro potencial pudesse ir para uma cidade maior, pudesse ir para um outro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela cidade tem sido desejada por outras pessoas, ministros têm chegado para aquele lugar para somar ao que Deus está fazendo. Eu vou dizer de novo para você, porque eu sei que tem pessoas representadas em cidades diferentes aqui. O que você está fazendo em Deus vai levantar o lugar onde você está como luz. O lugar que pessoas não querem ir, por causa da graça de Deus operando sobre a sua vida, vai ser um lugar que pessoas vão desejar ir. Aleluia, para serem treinadas, para serem edificadas, para serem enviadas. Aleluia. Mas isso só vai acontecer se você estiver movido por uma compaixão desse povo. A Bíblia diz que ele estava com compaixão do povo, porque essas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perceba o que a Bíblia diz: Jesus compadeceu-se delas, Jesus compadeceu-se de cada cidade, Jesus compadeceu-se de cada povoado, Jesus compadeceu-se de cada aldeia. A Bíblia diz em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que muita gente vai ficar iníqua. Tem muito crente que não é iníquo, mas você está tão cercado pelo pecado que o amor esfriou. O que é que isso quer dizer? Não, você não está mentindo, mas a mentira ficou tão comum para você que não te incomoda. A gente assiste um programa de televisão e a gente vê uma catástrofe, milhares de pessoas morrendo, e a gente está lá assistindo, comendo nosso hambúrguer, e aquilo não mexe no nosso coração. Nós passamos pela rua, nós vemos um necessitado, e nós não fazemos o que Pedro fazia com aquele homem na Porta Formosa, porque nós não estamos nos movendo em compaixão. A Bíblia diz que o justo Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, era afligido todos os dias, por causa das injustiças que se praticavam em Sodoma e Gomorra. Eu temo que hoje nós vivemos em Sodoma e Gomorra, mas nós não somos afligidos por aquilo que Sodoma e Gomorra está praticando, porque a vida de justiça não está exalando dentro de nós, porque a compaixão por essas pessoas não está exalando dentro de nós, mas Deus está chamando você para ter o mesmo sentimento que há em Jesus.
Mas sabe por que muitos líderes não estão movidos por compaixão? Porque eles não cumprem aquela coisa que a gente falou pela manhã, não gasta tempo suficiente com Deus. E quando você começa a estar com Ele, suas prioridades mudam. Quando você começa a investir tempo com Ele, seu coração bate sintonizado com o coração dEle. Quando você começa a investir tempo com Ele, aquilo que atrai o coração de Deus, atrai também o teu coração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você já pensou isso. Como é que um homem que adultera, que manda matar uma pessoa, como é que um homem cheio de erros como Davi, podia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi tinha um coração puro como o coração de Deus, não é porque Davi vivia uma vida sem pecado, mas o que aquele versículo está dizendo é que o coração de Davi estava inclinado para as mesmas coisas do coração de Deus. Aquilo que Deus queria fazer era aquilo que Davi queria fazer, e nós precisamos também inclinar o nosso coração dessa mesma forma. Amém? Agora perceba mais um pouco sobre Jesus. A Bíblia diz que ele compadeceu-se das multidões, e no versículo 37 diz o seguinte: então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Até a oração de Jesus era movida por compaixão. A Bíblia diz que ele teve compaixão, e aí ele disse: a gente precisa orar. Aleluia. A oração movida por compaixão vai tirar de você o egoísmo nas suas palavras. Aleluia. Ele disse: vamos rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Até o levantar de líderes de Jesus era movido por compaixão. Jesus não disse: olha, eu preciso levantar mais líderes, porque eu preciso ficar com mais tempo livre. Eu preciso levantar mais líderes, porque eu preciso criar uma base ministerial. Nada contra essas coisas. Mas o que Jesus estava dizendo é: eu preciso levantar mais líderes, porque tem gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho. E eu tenho compaixão dessas pessoas. Aleluia. Qual é o sentimento que está em você? Na verdade, muitas vezes nós estamos procurando apenas uma bênção que nós vamos receber de Deus. E não é errado você procurar as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós procuramos uma resposta para as nossas orações. E não é errado você procurar uma resposta para as suas orações. Mas você já parou para pensar que às vezes Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém? Amém. Aleluia. E o que vai acontecer é que quando o seu alvo for abençoar outras pessoas, o alvo de Deus vai ser abençoar você. Amém. Porque você vai ser um centro de distribuição das bênçãos de Deus. Amém. Aleluia. Quando Deus quiser abençoar alguém nessa terra, Ele sabe quem Ele pode usar. Alguém movido por compaixão, alguém movido pelo mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo, alguém que está tempo suficiente com Ele para entender qual é a prioridade dele. Capítulo 10, versículo 1 é uma continuação do capítulo 9, e nós vemos Jesus levantando os 12 discípulos, também foi um resultado da compaixão. Jesus passou de cidade em cidade, curando, orando pelas pessoas, teve compaixão daquelas pessoas, e ele disse: eu preciso fazer mais, eu preciso levantar pessoas. Por quê? Para alcançar o povo. Você precisa levantar líderes. Por quê? Para você alcançar o povo. Amém? É a compaixão que deve mover você no serviço cristão. Eu já vi uma pessoa dizer uma certa vez que ela não ia à igreja porque ela estava bem. Eu perguntei para essa pessoa tinha sumido da igreja, e ela disse: não, eu não estou indo mais para a igreja porque está tudo bem. Essa pessoa pelo menos foi muito sincera com o seu egoísmo. Porque eu quero que você entenda uma coisa: você não vem aqui para a igreja somente por causa das bênçãos que você vai receber. Você não vem aqui para a igreja somente por causa daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você deve vir aqui também por causa dos outros. Aleluia. Sim, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas não acaba somente em você. Aleluia. Você está aqui nessa terra por causa de outras pessoas. Se não fosse assim, você já poderia ter ido para o céu. Aleluia.
Já parou para pensar por que você não vai para o céu quando você aceita Jesus? Não é incomparavelmente melhor estar com Cristo? Quem acha que é? Tenho certeza que é. Incomparavelmente melhor. Se é melhor, por que a gente não faz então um suicídio coletivo aqui? Não é melhor estar com Cristo? Porque você ainda está aqui na terra. Paulo falou isso uma vez aos Filipenses, ele disse, olha, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas eu julgo necessário, por amor a vocês, permanecer na carne. Aleluia. Você entende o que é uma consciência da presença de Deus, como a consciência que Paulo tinha? Um homem que subiu ao terceiro céu, como ele disse que ouviu palavras inefáveis, que não eram lícitas ao homem ouvir. Ele diz, olha, eu sei que é melhor partir e estar com Cristo. Ele estava dizendo, se fosse por mim, eu já estava do outro lado. Aleluia. Mas se eu estou aqui, querido, não é porque aqui é tão bonzinho que eu quero ficar um pouco mais. Se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão para cumprir. Se eu estou aqui é porque eu estou com compaixão de vocês, e eu ainda preciso alcançar vocês. Aleluia. Tem duas coisas que você não vai poder fazer no céu. As duas coisas começam com a letra P. Lá no céu você não vai poder pecar e você não vai poder pregar. Aleluia. Você não precisa pregar, porque todo mundo vai conhecer o Senhor. Porque o conhecimento do Senhor vai ser como as águas cobrem o mar. Amém. A Bíblia diz que ninguém vai dizer ao seu servo ou ao seu vizinho, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão. Então você não vai precisar pregar. E também você não vai poder pecar. Agora, são duas coisas que você não pode fazer no céu. E Deus deixou você aqui na terra mais um pouquinho, para você fazer um pouquinho mais uma dessas duas coisas. Adivinha qual foi? Aleluia. Será que você está aqui para pecar mais um pouquinho, antes de subir para o céu? Ou você está aqui com uma missão de pregar um pouco mais? De alcançar outras pessoas? Aleluia. Quando nós começamos a olhar a nossa vida debaixo de uma perspectiva eterna, nós começamos a entender que nós estamos aqui para alcançar outras vidas. E nós vamos nos mover em compaixão com essas pessoas. Deixa eu te perguntar algo. Não te incomoda mais olhar para um parente teu e saber que um dia ele vai para o inferno? Aleluia. Não te incomoda mais olhar para uma pessoa doente e saber que Jesus já levou as enfermidades dela? Não te incomoda mais ver uma pessoa que está andando em pecado? Mas eu já tenho o meu garantido. Eu já tenho a minha salvação garantida. Eu já vou para os céus. Mas por que Jesus deixou você aqui ainda na terra? Aleluia. A prova de como nós estamos vazios muitas vezes de compaixão é que a oração que nós menos oramos é a oração de intercessão. Aleluia. Nós oramos a oração da fé, nós oramos a oração de consagração, e muitas vezes a oração de consagração nem é, seja feita a tua vontade. A oração de consagração é, Senhor, por favor, deixa eu fazer a minha vontade. Eu entrego esse plano nas tuas mãos, Senhor. Ao invés de dizer, eu entrego a minha vida e você dá o plano que você quiser. Aleluia. Mas Deus está levantando de novo intercessores nessa geração. Amém. Tem igrejas que adormeceram no chamado de intercessão. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, e ele disse, meus filhinhos, por quem eu de novo sinto as dores e parto, até Cristo ser gerado em vós. Tem crente que nunca sentiu as dores e parto por alguém. Tem crente que já sentiu as dores de parto, mas não tem mais a disposição de voltar a isso. E sabe por que em algumas igrejas não acontecem novos nascimentos? Porque para haver nascimento tem que ter dor de parto. Uma igreja sem dores de parto, uma igreja sem oração de intercessão, uma igreja sem compaixão pelos perdidos, é uma igreja que não vai experimentar novos nascimentos.
Paulo não era só um líder, pregador eloquente, cheio dos grandes métodos e do grande poder de Deus. Paulo era um homem de muita oração. De fato, ele disse para os coríntios: eu oro mais em línguas do que todos vocês juntos. Eu acho que ele orava um pouco, para ter a ousadia de dizer isso numa carta. Amém. Ele disse: olha, eu sinto as dores de parto por vocês. Agora, eu quero falar para líderes aqui: qual foi a última vez que você sentiu as dores de parto por alguém que você está treinando? Aleluia. Estou falando de se colocar naquela posição de intercessão mesmo. A Bíblia diz em João no capítulo 13, versículo 1, que Jesus, tendo amado os seus 12 que escolhera para si, amou-os até o fim. Qual é o tipo de amor que você tem tido pelas pessoas que Deus tem colocado perto de você? Porque existe uma responsabilidade de amor para você expressar por elas. Nós vemos muitas vezes Paulo como sendo o grande pregador, como sendo a pessoa que influenciava multidões. Agora eu pergunto para você, qual era a força que Paulo tinha? O que movia Paulo a influenciar tantas multidões? Vai comigo em Atos no capítulo 17, vamos ver um pouco isso. Capítulo 17 de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo numa cidade chamada Atenas. Nós vamos ver isso a partir do versículo 16, Atos 17, 16. A Bíblia diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu sei que tem algumas versões que dizem que Paulo ficou profundamente indignado. Essa versão não é a melhor tradução, porque traz a ideia de algo apenas na esfera emocional. Mas na verdade a palavra que está no grego, que está no original, é que o espírito dele mesmo se revoltou. O espírito dele se entranhou. É uma tradução mais literal do que está acontecendo aqui. Como um sentimento nas entranhas, literalmente. De alguém que está com uma dor, que está com um incômodo, que estava agonizando. E talvez não seja a mensagem que a gente goste de ouvir, sobre a agonia do Espírito. Todo mundo aqui quer experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força. O Espírito do Senhor, ele tem alegria. Mas a Bíblia também diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Quem aqui já viu algum pregador dizendo: irmãos, vamos sentir a tristeza do Espírito? Aleluia. Mas nós podemos sentir muitas vezes a tristeza dele. E o que é que move a tristeza do Espírito? Compaixão pelos perdidos. Aleluia. Movidos por compaixão. Paulo foi movido por uma compaixão tão grande, que ele não via o público de Atenas como apenas mais uma plateia para suas pregações. Ele via o povo de Atenas como um povo que estava entregue à idolatria. E aquilo moveu o espírito de Paulo para que ele pudesse pregar de uma forma fervorosa naquele lugar. Deus quer restaurar nos ministros a compaixão pelo povo para quem os ministros estão pregando. Aleluia! Movidos e compaixão. Tem algo que precisa ser entregue do Espírito. Tem algo que precisa ser depositado. Aleluia! Compaixão é o combustível para levantar você como líder, para levantar você como uma voz em um local. Amém. Agora eu queria que você visse o que a Bíblia diz também, em Mateus no capítulo 14, e versículo 14. Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar esse momento de ensino, porque nós vamos nos mover em compaixão aqui. Aleluia. Nós vamos nos mover em intercessão. Você vai orar essa noite, mas não vai ser pela sua vida, vai ser por outras pessoas. Aleluia. E talvez essa noite seja uma noite que Deus queira usar para alcançar alguém da tua família, que fazia tempo que você não tinha mais expectativa na salvação daquela pessoa. Aleluia, mas talvez você já pode voltar para casa com uma resposta diferente. Aleluia, eu não estou ensinando, eu estou profetizando. Você pega se você quiser.
Aleluia. Mateus capítulo 14, e versículo 14, a Bíblia diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aleluia. Sabemos que ele curou pela fé, mas o que foi que deu combustível a essa fé? A fé opera pelo amor, foi a compaixão para aqueles doentes. Não foi porque Jesus desceu do barco dizendo: agora eu vou mostrar quem é o poderoso aqui, agora eu vou mostrar quem é o usado por Deus. Foi porque ele desceu daquele barco e ele olhou para o doente e ele sentiu compaixão daquele doente. Ele não deve estar assim, ele não pode ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus usou ele para canalizar a compaixão do Senhor naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Veja o versículo 15. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aleluia, glória a Deus. Veja o que diz mais na frente no capítulo 15 de Mateus. Mateus capítulo 15, e versículo 32. Nós vamos ver um outro exemplo de multiplicação. Aquela é a primeira multiplicação dos pães. Aqui nós temos a segunda multiplicação dos pães. E mais uma vez nós vemos esse elemento, muitas vezes esquecido nas nossas leituras da Bíblia. Esse elemento muitas vezes esquecido nas nossas pregações, chamado compaixão. E a Bíblia diz: chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente. Aleluia. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ver nesse versículo e em muitas outras passagens que nós podemos ler aqui, que a compaixão também é o propósito e o combustível da prosperidade. Aleluia. Por que aquela multiplicação dos pães aconteceu? Porque aquela multiplicação dos pães servia de uma resposta para o povo. Aquela multiplicação foi conduzida por uma compaixão de Jesus por aqueles que não tinham pão. Eu acho que você não está entendendo. Eu vou dizer de novo para você entender. O segredo para a prosperidade na sua vida é a compaixão por aqueles que ainda não têm. Aleluia. O segredo de prosperidade na sua vida é a compaixão por aqueles que ainda não têm. Tiago disse isso certa vez: pedi e não recebeis, porque pedides mal para gastardes nas próprias concupiscências. Ou seja, o propósito da sua prosperidade é somente usar uma roupa um pouco melhor, dirigir um carro um pouco melhor e morar numa casa um pouco melhor. Nada contra essas coisas, porque a Bíblia diz que elas podem ser acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre prosperidade, a gente vai voltar para Mateus, no capítulo 15. Eu queria que você fosse em 2 Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler o que a Bíblia diz nessa passagem muito conhecida. E eu queria chamar o grupo de música aqui à frente, para que você tivesse a sensação que está acabando. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Agora, veja o que a Bíblia diz no versículo 8. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, sobrar em toda graça. Deixa eu ler uma outra versão aqui para você, a Nova Versão Internacional. Ele diz:
E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda... Aleluia. Qual é o propósito da prosperidade? Aleluia. Sim, vai tocar você. Sim, você vai desfrutar, mas não para em você. Prosperidade é algo que flui. Prosperidade não estaciona. Prosperidade de Deus não é acumular. Prosperidade de Deus é fluir. Aleluia. Ele diz, olha, transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Aleluia. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Aleluia. Ele está dizendo, olha, tem um propósito na tua prosperidade. É você transbordar em generosidade com todos. É você ser um supridor de necessidades. É você ser uma resposta de Deus onde você passa. Aleluia. Eu estou olhando aqui para um exército de respostas para essa região. Você é uma resposta de Deus na sua casa. Você é uma resposta de Deus na sua família. Você é uma resposta de Deus na sua igreja. Você é uma resposta de Deus no seu bairro. Quando alguém está orando e dizendo, Senhor, manda uma resposta, e você chega, você é a resposta de oração de alguém. Aleluia. Diga comigo, eu não faço parte do problema, eu faço parte da solução. Aleluia. Diga, eu sou a resposta de Deus para essa geração. Aleluia. Aleluia. A palavra compaixão no grego pode ter muitos significados, mas um deles me chamou muita atenção. Compaixão no grego significa conduzir alguém a experimentar misericórdia. Conduzir alguém a experimentar misericórdia. Aleluia. Aquele menino estava morto, aquela mulher estava viúva, aquela mulher estava agora sem filho, e Jesus foi movido por compaixão por ela. E Jesus não pensou muito o que o menino fez ou deixou de fazer, não pensou muito o que a mulher fez ou deixou de fazer, mas ele se moveu em compaixão, e ele conduziu aquela mulher a experimentar misericórdia. Ele chegou perto daquela mulher e disse, não chore. Aleluia. Sabe que você pode chegar perto de muitas pessoas e dizer, ei, não chores. Chegou uma resposta para você. Chegou uma solução para você. Eu carrego o que você ainda não tem. Aquele paralítico olhou para Pedro, para João, e ficou esperando receber alguma coisa. Todo mundo passava, ia para o culto lá, entrava pela porta formosa, e todo mundo que passava para aquele culto olhava para aquele paralítico e jogava talvez uma moeda para ele, dava alguma esmola para ele. E o paralítico olha para Pedro e João e ele está esperando receber dinheiro, ele está esperando receber mais uma esmola. Tanta gente indo para aquele culto, mas a religiosidade muitas vezes só faz isso. Ela só lança moedas nas nossas insuficiências, só dá esmolas para as nossas necessidades. Mas Pedro e João olharam para ele, e eles tiveram um olhar de compaixão, e eles disseram, olha, não, eu não vou te dar apenas mais uma esmola para você continuar pedindo. Tem algo que eu tenho, e eu quero te dar também.
Você não precisa ser mais um pedinte. Ele disse: em nome de Jesus, levante-se e ande. Aleluia. Jesus multiplicou aqueles pães. Ele comeu dos pães também. Os discípulos também levaram 12 cestos cheios. Mas o propósito da multiplicação não era os 12 cestos para os discípulos. Foi só uma consequência. O propósito da provisão na tua vida é só uma consequência. Porque o propósito principal é suprir as necessidades. É ser uma resposta de Deus. Vamos ler essa passagem em Atos. Aleluia. Pedro foi movido por um sentimento diferente. Pedro foi movido por uma atitude diferente. No capítulo 3 do livro de Atos, e versículo 1, a Bíblia diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Tanta gente subia para o templo e via aquele mendigo. Ele já estava acostumado a receber aquelas moedinhas, a receber aquelas ajudinhas. E a Bíblia diz no versículo 2: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ele sempre ficava na porta. Você sabe que tem um monte de gente que fica só à porta? Fica só à porta Formosa. Eu imagino aquele aleijado todo dia olhando por aquela porta. A porta era o nome Formosa porque ela era formosa mesmo, ela era bonita. Era a porta do templo. E aquele aleijado ficava olhando, dizendo: rapaz, esse povo pode andar, esse povo pode entrar no templo, pode adorar a Deus, mas eu sou um coitado aqui, eu não tenho muita coisa. E aí as pessoas vinham, elas tinham talvez um pouco de pena, mas não tinham a compaixão de Jesus. E elas lançavam alguma esmola: olha, deixa eu te dar alguma ajuda. E ele ficava lá à porta da bênção, mas ele nunca entrava naquela bênção. Mas chegou um homem chamado Pedro, chegou um homem chamado João. E a Bíblia diz no versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Aleluia. E então Pedro disse: olhe para nós. Aleluia. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O que eu acho mais interessante aqui é que ele não se levantou e andou. Pedro disse: em nome de Jesus, levante-se e ande, mas ele não se levantou e andou. A Bíblia diz no versículo 7: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas quando ele disse em nome de Jesus, levante-se e ande, ele ainda estava paralítico. E aí Pedro estendeu a mão. Todo mundo lançava esmolas, mas Pedro abraçou a mão daquele homem. Aleluia. E ele disse: ainda que as palavras não tenham sido suficientes, ainda que as esmolas não tenham sido suficientes, eu vou estender a minha mão para você, vou ajudar você a se levantar. E a Bíblia diz que enquanto Pedro ajudava aquele homem a se levantar, os pés dele começaram a se firmar. Ele começou a fazer aquilo que ele não fazia, porque teve alguém que não só passou e jogou uma palavra, teve alguém que não só passou e deu uma oferta, teve alguém que passou e estendeu a sua mão, teve alguém que passou e disse: eu vou me misturar com você, eu não quero saber se você é um mendigo, eu não quero saber de onde você veio, eu vou levantar você. Você está sendo chamado nesses dias para ser essa mão que vai levantar essa geração. Tem uma geração olhando para você, dizendo: esse crente está entrando na igreja todo dia. Um dia ele vai me dar uma esmola, outro dia ele pode até me dar uma palavra bonita, mas tem pessoas que vão dar a mão e dizer: ei, levante-se,
dessa condição de miséria, saia dessa condição de doença, saia dessa condição de paralisia. Eu vou andar com você, eu vou pegar você pelas mãos, eu vou conduzir você por essa porta formosa. Você não vai mais somente ver os outros entrando pela porta da bênção, você vai entrar nela também. A Bíblia diz: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo. Ele entrou por aquela porta formosa que ele via todos os dias. Aleluia. Tem pessoas que estão à beira da porta da bênção. Eles só precisam que você estenda a mão e diga: levante-se, você vai entrar comigo. Levante-se, eu vou com você. A Bíblia diz: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar. Todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Eu imagino algumas pessoas pensando: rapaz, para que isso tudo? É só mais um culto? Porque esse homem entrou aí pulando, saltando, dando glória a Deus. Só mais um culto, todo dia a gente entra. Mas aquelas pessoas não sabiam o que ele tinha passado. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de saltar, de dançar e de pular na presença de Deus, porque eu sei o que Ele fez comigo. Se você sabe o que Ele fez na sua vida também, aleluia. E daí se vão te chamar de extravagante, e daí se vão te chamar de exagerado, você que sabe a paralisia que você tinha, você que sabe de onde o Senhor te levantou, você que sabe o que Ele fez na tua vida. Eu não quero nem saber. Eu vou adorar ao meu Senhor, eu vou ser ousado, eu vou entrar pelas portas com ações de graças e com um hino de louvor. Existe uma alegria, irmão, que não é uma alegria quando você escuta uma palavra bonita, é uma alegria quando você entende: Deus fez algo na minha vida. O mundo não quer ver religiosos entrando pela porta formosa, o mundo quer ver ex-paralíticos saltando e entrando pela porta da bênção, gritando, dando louvores ao Senhor. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de celebrar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu vou terminar esse momento em festa aqui. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho motivos de gratidão ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a
lado. Olhe para quem está do seu lado. Diga para ele: meu irmão, eu avisei você no começo do culto. Se você ficasse perto, você ia pegar. Eu vou contagiar você. Contagie o seu irmão agora. Contagie ele com a alegria do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh, aleluia. Aleluia. Vai acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo vai acontecer. Eu creio. Aleluia. Tudo é possível. Glória a Deus. Nada é impossível. Eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Cante e diga! Tudo que Deus falou vai